O programa que vai conversar agora, em nome de Brincasa, Sicredi, Conceito Mecânica Multimarcas e Ribner Viagens e Turismo, com o Maurício Eidelwein, ele que é presidente da Associação dos Produtores de Leite B do Vale do Taquari. Esse é o nome da associação, mas o Maurício já nos falava aqui nos bastidores que já não tem mais o Leite B, surgiu assim, mas tem produtores aqui da nossa região e tiveram uma assembleia anual que foi realizada nos últimos dias e estão querendo entender para onde é que está indo esse valor aí do leite que está sendo cobrado na gôndola, que para os produtores não está chegando. É mais ou menos por aí. Bem-vindo aqui à Rádio Independente, Maurício, boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. É uma satisfação, uma alegria para a gente poder participar da programação da Rádio Independente. Fala um pouco para a gente da história dessa associação, quando foi criada, como é que foi a história, por que Leite B e hoje em dia, né, que tipo de leite que está sendo produzido aqui na nossa região e no Brasil como um todo. Na verdade, essa associação ela se criou através de um trabalho de produtores aí, expoentes na época, né, que produziam leite de melhor qualidade e brigavam para conseguir rentabilizar aí o produto que estavam produzindo. Eram produtores que, em suas propriedades, construíam plantas específicas para ordenha, né, que são as salas de ordenha, e que na época eram chamados de sala de ordenha do tipo leite B, né. A legislação mudou, hoje em dia as indústrias pagam por qualidade do leite, não por classificação, né, enfim, de sala de ordenha, e acabou se caindo fora. Mas a associação continua, embora que o nome tenha ficado antigo ainda, né? Essa associação ela foi inaugurada, formada, constituída em 1993, ela já está indo aí para os 30 anos, né? Com oscilações de associados que saíram da atividade por questões de custos e toda essa história que hoje vem bastante à mídia, que é a situação dos custos de produção hoje, que só no último ano aumentaram 56% e a maioria dos produtores grandes acabam saindo da atividade. Infelizmente, na época, já chegou-se a ter 137 associados, hoje a gente conta só com 47. Todos do Vale do Taquari? Sim, todos do Vale do Taquari. Por que essa queda? Na verdade, na grande maioria, produtores que saíram da atividade, que é o que está acontecendo. É normal. Produtores, na época, a maioria dos produtores produziam no máximo aí 300 litros de leite por dia. Hoje a gente tem vários produtores acima de 3 mil, produtores com 4, 5 mil litros que estão na associação. Então diminui a quantidade de produtores, mas a produção ela acaba se equiparando, aumentando muito mais por causa da tecnificação. E aí, falar do preço do leite. A gente, até dias atrás, aí, quando eu fui no mercado, me assustei, assim, 7, 8 reais, 6 reais uma caixa de leite. Vocês têm alguma explicação para isso? Mudou o valor que o produtor recebe? Como é que está a situação de repasse para vocês? E por que tentaram já entender por que esse valor tão alto aí no mercado? Acredito que todos nós gostaríamos de entender, até porque é um produto relevante na cesta básica e a gente gostaria de poder produzir de uma forma mais barata para o mercado consumidor, aí, que principalmente as famílias que mais precisam ter um produto com um preço melhor, né? Infelizmente é o mercado. A gente olha, discute, a gente tenta entender para onde vai, e aí é carga tributária, é aumento de insumos, como eu falei há pouco, em um ano acumular 56% de aumento no valor para produzir, do operacional para produzir esse 1 litro de leite, não há produtores que acabam aguentando, né? Aí sim, a diferença, porque poderiam receber mais, e alguns produtores questionam por que eu recebo menos, outros mais. Os associados da nossa associação, todos eles são mais tecnificados, então a faixa de recebimento ela é melhor do que os pequenos produtores. Há essa disparidade, né? Mas também tem o problema de ser um produto que é sazonal. Verão não se tem consumo e o leite acaba barateando mais. Inverno aumentando mais e a produção é menor, entre safra, né? O que acaba acontecendo? A falta do produto, né? Acaba acontecendo do produtor desmotivado por não estar recebendo aquilo que precisaria receber para manter a atividade e acaba se desfazendo de animais. Isso a gente ouviu muito por aí, né? Muitos produtores, isso acontece muito. Quando não se tem uma remuneração adequada e o preço também da carne ultimamente tem ajudado, que também é caro,
acabou acarretando que muitos produtores acabaram vendendo animais, diminuindo produção. Menos oferta, menos produção, diminui a oferta no mercado, aumenta o preço. Além de sem contar o custo de produção. Não só, e aí a gente tem entendimento sobre isso, a gente entende que a indústria também carrega um custo alto em cima da industrialização. E como sendo sazonal, épocas do ano indústria e produtores acumulam prejuízos, é normal na época agora que está ruim tentar melhorar, né, a remuneração, porque na verdade o que o produtor hoje está fazendo? Ele não está mais fazendo a conta em cima do mês. Se fizesse a conta em cima do mês, dezembro e janeiro ele encerra a atividade, ele simplesmente olha para o que está produzindo, o que está recebendo e para, porque não paga a conta. Ele acaba tirando a gordura justamente nessa época. Teria algum exemplo de quanto recebe e quanto seria o ideal? Hoje um produtor depende muito, o que eu digo sempre é o seguinte, depende muito do que é tecnificado um produtor. Se tu vê produtores robotizados, com ordenha robotizada, produtores que têm a antiga sala de ordenha ainda, que também ainda continua sendo moderna, e aqueles produtores que têm balde ao pé. Cada um tem o seu grau de investimento. Dizer um valor acaba sendo incoerente, porque... Mas a associação é praticamente o produtor tecnificado, né? A associação hoje, a Associação do Leite B, a maioria deles são produtores que vieram desses expoentes da tecnificação, entrando com sala de ordenha, com qualidade do leite, trabalhando... E quanto recebem hoje esses produtores? Em torno de 3,20, 3,40. O litro? O litro. 3,20 a 3,40. E quanto seria o ideal para estar recebendo? Como eu falei, depende muito da propriedade, né? Tem propriedades que investem menos, que um pouco conseguem rentabilizar com menos. Produtores com robô, enfim, depende muito de cada propriedade. Mas aí vai ficar é meio vago, né? Porque daqui a pouco, se o cara quer investir mais, ele vai conseguir produzir mais. Isso. Mas a empresa, a indústria que vai comprar o leite, ela vai pagar. Bom, se o cara tá me entregando aqui, sei lá, 1.000 litros de leite, eu vou pagar uma coisa. Se ele está dando 10 mil litros de leite, eu vou pagar talvez um valor a mais. Enfim, eu não sei como é que funciona muito bem isso. As indústrias hoje, principalmente as cooperativas, porque a gente vê isso, pagam tanto por produção quanto por qualidade. E tanto Independente se a pessoa investiu mais ou menos na tecnologia, correto? Hoje tem algumas cooperativas que já trabalham com projetos, com programas que pagam investimento em bem-estar animal, trabalham com propriedades que trabalham com robô. Enfim, cada um tem a sua faixa de preço. Mas então, vamos tentar fazer uma média, Maurício. Se é de 13,20 a 13,40 que recebem, o ideal que para receber no momento, até pela assembleia de vocês, não chegaram a discutir esse valor? Seria justamente por causa disso, que não tem um número exato. Tá? Se tem, sim, a questão de cada propriedade. Hoje, nós vamos dizer hoje a propriedade está sendo bem rentabilizada pelo valor que está ganhando. O problema não é agora pro produtor. O problema é justamente nas épocas que o valor cai. Mas é importante esse seu depoimento, porque a gente daí falou com representantes da FETAG dias atrás e do Sindilate. FETAG achava que tinha que pagar mais, se bem que ele não chegava a esse valor na época. Quando ele falou, não estava pagando isso ainda. FETAG pega valores gerais. Sim, né? gerais. Então, assim, eu posso falar em nome dos associados da Associação do Leite. Uma realidade de vocês. Estão recebendo bem hoje. O problema é que ali na frente vai baixar o preço e aí não vão ganhar a mesma coisa. O que a gente gostaria de deixar bem claro e para que não se distorcesse, né? Perfeito. Muitas vezes a população enxerga a pior situação, que é hoje, né? É um valor alto, né? Por isso que eu falei antes, a gente gostaria de poder produzir por um menor valor, mas hoje o custo, se for olhar de frete, as próprias commodities, tudo aumentou, né? Tudo aumentou. E o produtor não consegue produzir por menos. Ele tem que tirar de algum lugar. Embora que quem faça o preço não é o produtor, é a indústria. Mas normalmente ela acaba indo junto com o que tem de oferta, né? E o que tem de oferta no mercado. Esse ano, talvez tenha melhorado um pouco, até pela questão da importação. Não tem importação do leite. Muito pouco. Porque os nossos países aí do lado, os nossos países vizinhos também estão enfrentando sérios problemas de seca, assim como nós enfrentamos, né? E isso tem acontecido agora. Imagina 10% de produto de leite a menos dentro do estado. É claro que vai aumentar o preço, né? Porque não tem oferta. Agora dizer assim, olha,
E eu acredito assim, para um produtor, tá? Para um produtor que está na atividade, tecnificado, que investe, sempre precisa ganhar mais. Né? Não digo aí um produtor pequeno, um produtor pequeno ele precisa crescer. Sim, ele precisa crescer. E tem que ser bem remunerado para isso. Agora dizer, não, tem que ser tanto a mais ou tanto a menos, é muito incoerente. Eu poderia dizer aqui que o produtor teria que ganhar R$1 a mais. Não sei, depende de cada propriedade, depende de cada investimento. Depende muito... dizer que agora está ganhando dinheiro ou não está. Né? De uma forma geral, para a região está justo. Está justo o problema. Agora estaria justo, tá? O preço que estaria ganhando. O que não está justo é a diferença, a oscilação de preço. Ele ser sazonal. Se todo ano fosse assim, se todo ano recebesse a mesma quantidade, o mesmo valor, como é agora, eu acredito que todos os produtores não iriam reclamar nem um pouco, porque eles poderiam se programar com a produção, poderiam programar investimento. Hoje o produtor ele não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Então, essas são as dificuldades. Dizer que o preço está muito alto no mercado... Esse último aumento no mercado refletiu para os produtores ou vocês já ganhavam entre 13,20 e 13,40? Aumentou. Aumentou? Era Aumentou. quanto antes? Antes, é que ela vem subindo, né? Ela é gradativa. Sobe 20 centavos num mês, sobe 30 centavos no outro, né? E para tentar fazer essa conta aí, Maurício, vamos ver. Maurício Aidelwein, presidente da Associação dos Produtores de Leite B do Vale do Taquari, que conta atualmente com 47 associados. 13,20. Quanto que é o custo para vocês? Quanto que sobra desses 13,20? Por litro. Ou 13,20 ou 13,40, né? Vamos pegar exemplo, vamos pegar uma propriedade, vamos dizer, uma propriedade que tecnificada, coisa que eu sei que a gente consegue fazer. A gente participou de treinamento do Senar e o pessoal ajudando a fazer controle de custos, tá? Hoje, eu teria que ter... hoje estaria sobrando uns 20, 25 centavos, tá? Por litro. Por litro. O que eu teria que fazer? Eu tenho que criar gordura para poder fazer investimento. E quantos litros se produz em média? Até para tentar fazer essa compreensão aí. Eu estou pegando uma propriedade que produz em torno de 2.000 litros, tá? 2.000 litros por dia. Por dia. O que eu quero falar que assim, desses e uma observação que tem que se fazer também, dessa associação dos 47 produtores, para tu ver como é que a situação do leite não é muito confortável. Desses 47 produtores, tem 6 produtores que não produzem mais leite, que saíram da atividade. É triste dizer isso, né? De uma associação de produtores de leite B, que eram 137 produtores, sobram 47, desses 47 já tem associados que nem produzem mais leite, né? Mas é interessante, Maurício, eu fiz as perguntas porque eu estou fazendo um cálculo aqui, por dia, nesse caso, nessa propriedade, sobra R$500. Eu peguei 2.000 vezes 25 centavos. Sim. Então, daqui a pouco tu pega e transforma. Nós vamos fazer esses 500 aí vezes 30 dias, dá 15 mil. 15 mil. Então, assim, até para aquelas pessoas que pensam, não, mas não dá para produzir mais leite, não tá saindo. Se tiver condições, se conseguir o material todo, claro que tem um investimento aí. Mas pode ser rentável. Esse é o maior problema. É o produtor criar gordura para conseguir comprar os equipamentos. Porque o investimento é alto. Se você parar para fazer uma conta, o produtor precisa da área de terras para produzir leite. O produtor precisa maquinário. O produtor precisa da ordenhadeira. O produtor precisa um caixa para conseguir fazer o plantio. E aqui normalmente tem gente trabalhando, não é uma pessoa apenas, né? E assim, aí sim, o pessoal da FETAG tem razão, porque assim, quando tu olha uma propriedade, muitas vezes é mão de obra familiar, né? E essa mão de obra familiar, ela tem que sair da receita do leite. A maioria dos produtores nem olham para tirar vamos dizer assim, a grosso modo, um salário para cada um, né? Eles vivem do que vai rodando. Né? E as perspectivas, Maurício? O que a gente pode ter ali na frente, né? Você falou que o medo é chegar no verão e daqui a pouco o valor não ser o mesmo, né? Ou vai baixar. O que vocês esperam ali para frente? Para o mercado como um todo, até para o consumidor também falando, né? Sim. Se vocês acham que vai baixar esse valor, em quanto que vai baixar e a situação de vocês? É sazonal, como falei, é sazonal. Vai baixar. Verão, historicamente, sempre é mais barato o leite. Inverno, historicamente, é sempre mais alto. Somente pela procura ou pelos insumos também? Oferta, vamos dizer assim, o consumo de lácteos no inverno é muito maior. Todo mundo sai para jantar, consome pizza, o pessoal vai, toma um chocolate quente, toma mais leite das crianças na escola. Agora, se tu pegar no verão,
cara vai tomar cerveja, Mas o cara é vai por tomar isso, cerveja então. refrigerante. É perfil de consumo. E também por causa da produção. Ora é safra, ora é entre safra. E às vezes acaba sendo mais gritante no nosso estado, porque justamente nós temos as estações bem definidas, né? Então tem épocas do ano que produz mais e de uma forma mais barata. Eu acredito que pro consumidor é normal, baixa preço sempre perto do verão. E ele sobe nessa época. Essa época para mim agora é o pico. Daqui por em diante começa a mudar preço. Essa baixa de preço, em quanto vocês imaginam? Ela para o produtor sempre acaba sendo gradativa, né? O que a gente tá visualizando? Que no próximo mês já vai vir uma baixa para o produtor de leite em torno de 10 centavos a 15 centavos. Eu estou visualizando isso. Se tu acompanhar venda de leite spot, tu acompanhar... Os maiores produtores, e é isso que eu digo, estão se tecnificando e estudando de tal forma que acabam acompanhando até o mercado do leite para saber o que vai acontecer. É preciso, é um negócio. É um negócio, é um investimento, às vezes, muito maior que qualquer empresa dentro da área urbana, né? A nossa preocupação só se olhar assim, e aí respondendo a tua pergunta antes, mas para onde está indo esse dinheiro? Se o produtor ganha 50%, a grosso modo falando desse leite. Tem investimento da indústria, como eu falei antes, papelão aumentou, embalagem, custo, plástico, mão de obra, dissídio de 12% agora para a maioria das empresas, 11% a 12%. Então, assim, é difícil de poder mensurar. Carga tributária, transporte. Não é fácil, essa conta já foi feita um tempo atrás. Até andaram abrindo uma CPI do leite, eu acho, se não me engano. Sim. E discutiram muito sobre isso. O que nós, associação, pensamos? Que há uma discrepância não por causa do produtor e da indústria, mas quem vende, o transporte, está muito caro. A forma de poder comercializar esse leite e a forma de poder entregar no mercado, vamos pegar grosso modo, o mercado hoje, ele pega o leite, uma indústria, vamos dizer, uma indústria pega esse leite e larga lá dentro na gôndola do mercado. O consumidor vai lá, pega aquela caixinha de leite e leva no caixa. O cara do mercado só tem que digitar o número do leite. Estou dizendo, essa discussão teve acalorada dentro da associação. Pelo volume de investimento, pelo que um produtor investe, pelo que a indústria investe, pelo que o varejo investe, eu acho que ainda está a discrepância um pouco aí. Tá bom. Maurício Aidevan, obrigado pela tua presença aqui na programação da Rádio Independente. Ficamos à disposição aí para falarmos novamente e vemos se daqui a pouco a situação vai melhorar, se vai piorar de fato ali no verão, mas é importante acompanharmos essa movimentação.